Olá, boa noite para você. Ministro do Supremo Luiz Fux vota pela absolvição de Jair Bolsonaro e pela condenação de Mauro Cid Braga Neto. Em quase 14 horas de sessão, o ministro abriu divergências de Moraes e Flávio Dino. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. No quarto dia de julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado, o ministro do Supremo, Luiz Fux, defendeu a anulação total do processo. A Yasmin Costa acompanhou o longo voto de Fux e tem todos os detalhes para a gente. Oi, Yasmin, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Realmente um longo voto. O ministro Luiz Fux demorou 12 horas para ler o voto dele em uma sessão que teve 14 horas de duração. E diferente dos outros ministros, do ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ele votou para absolver Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Almir Garnier e Alexandre Ramagem. E votou pela condenação de Braga Neto e Mauro Cid somente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com isso, a primeira turma formou maioria para condenar esses 2 réus. Em relação a Bolsonaro, o ministro Fux disse que a Procuradoria-Geral da República não apresentou provas contra o ex-presidente. Vamos ouvir. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E olha, as defesas acompanharam atentamente o voto do ministro Luiz Fux e já trabalham com a possibilidade de acionar tribunais internacionais para alegar perseguição política, claro, em caso de condenação. E essas são algumas estratégias para tentar uma futura revisão do resultado do julgamento e até a anulação da sentença. Nesta quinta, o julgamento continua com os 2 últimos votos. Primeiro da ministra Carmen Lúcia e depois é a vez do presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Na sexta, os ministros devem definir as penas dos réus que forem condenados. Adriana. Tá certo, Yasmin. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você. O ministro Luiz Fux também defendeu a anulação total do processo por considerar que os réus não deveriam estar sendo julgados no Supremo. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal. Nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. O
O ministro Fux disse ainda que não há golpe de Estado sem deposição de governo eleito. Ele se referiu à minuta que previa a decretação de um estado de sítio e afirmou que um rascunho de texto é mera cogitação, sem execução de crime. É inegável que a minuta em questão ainda precisaria passar por inúmeras providências de diferentes sujeitos, para que pudesse ser capaz de gerar uma verdadeira tentativa, e agora, obedecendo o tipo, com emprego de violência ou grave ameaça de abolir o Estado Democrático de Direito. O próprio coronel Mauro Cid afirmou em seu depoimento jamais ter imaginado, Mauro Cid, jamais ter imaginado que Jair Bolsonaro assinaria aquele documento. Nas suas palavras enfáticas, referindo-se à minuta, ele foi taxativo. O presidente não assinaria esse documento. Reputo, assim, não configurado o crime previsto no artigo 359-L pela conduta em análise ante a existência de mera cogitação ou ato preparatório. O ministro Alexandre de Moraes autorizou Jair Bolsonaro a realizar um procedimento médico para remover lesões da pele no domingo em um hospital particular em Brasília. No trajeto, ele vai ser escoltado pela Polícia Penal, já que está em prisão domiciliar. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo lançou um documentário sobre o enfrentamento à desinformação. E a presença de diversas autoridades. O documentário A Verdade das Urnas, Justiça Eleitoral no Combate à Desinformação tem o objetivo de combater as notícias falsas sobre a segurança do processo eleitoral no Brasil. A obra reúne depoimentos de magistrados e servidores. O FBI investiga o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk. Ele morreu depois de levar um tiro enquanto discursava em uma universidade no estado americano de Utah. O correspondente Matias Brotero traz todas as informações direto de Washington. Oi, Matias. Olá, Adriana. A morte de Charlie Kirk repercutiu aqui na Casa Branca. As bandeiras foram colocadas a meio mastro. O ativista conservador participava de um evento na Universidade de Utah Valley quando foi baleado. O influenciador chegou a ser levado para o hospital, mas teve a morte confirmada momentos depois. Charlie Kirk fundou o movimento conservador Turning Point USA, que tem forte presença em escolas e universidades nos Estados Unidos. O ativista de direita desempenhou um papel relevante na mobilização de jovens durante as campanhas presidenciais de Donald Trump. Depois do ataque, as aulas na universidade foram canceladas e as autoridades pediram que todos aguardassem a escolta da polícia. O Congresso americano promoveu 1 minuto de silêncio em homenagem ao ativista conservador. É com você no estúdio. Obrigada, Matias. E agora há pouco, o presidente americano Donald Trump publicou um vídeo sobre o assassinato de Charlie Kirk. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. This is a dark moment for America. E agora a gente volta ao Brasil para contar que a Prefeitura de São Paulo inaugurou o primeiro centro educacional unificado de Cidade Ademar, na zona sul da cidade. O prefeito Ricardo Nunes esteve presente no evento. O complexo educacional recebeu o nome de Céu Silvio Santos, em homenagem ao comunicador. O local tem capacidade para atender mais de 6.000 pessoas por dia. O governo federal começou uma nova fase do programa Norte Conectado, projeto que vai levar internet a comunidades isoladas na Amazônia. Ribeirinhos e indígenas que vivem em áreas remotas do norte do país não têm acesso à internet ou enfrentam uma conexão instável. Para mudar essa realidade, balsas como esta carregam cabos de fibra ótica. Os cabos são revestidos com aço e debaixo d'água chegam até lugares isolados na floresta. O objetivo da inclusão digital é facilitar o acesso a serviços públicos para quem mora na Amazônia.
Às margens do Rio Negro, em Manaus, a instalação dos cabos de fibra ótica deu início a um dos maiores projetos de conectividade subaquática do mundo. A expectativa é que mais de 70 cidades sejam interligadas, levando internet de qualidade para cerca de 10 milhões de pessoas. Serão 12 mil quilômetros de cabos nos rios da região, em um total de 8 infovias espalhadas por grande parte da Amazônia. Um investimento de mais de 1 bilhão e 300 bilhões de reais em um projeto que tem baixo impacto ambiental. Esse cabo, ele tem um selo ambiental utilizado no mundo todo, ele não agride o meio ambiente, não muda nada da fauna, da flora e dos rios. A gente deixou de cortar cerca de 30 milhões de árvores, se fosse fazer ela por vias terrestres ou por via de uma linha de transmissão de energia. Esse foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.